Olá, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade à nossa formação. Hoje nós vamos refletir sobre a mortificação. Você sabe o que é mortificação? Mortificação é quando a gente faz alguma coisa, alguma atitude que a gente toma com a gente mesmo para corrigir um defeito. Essa mortificação pode ser uma penitência, pode ser evitar alguma coisa que a gente gosta muito de fazer e que nos leva para o mal. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 2, lá no artigo 3, que fala de que nós devemos nos despojar do que há de mal em nós. É o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos tentando nos esvaziar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que é do mundo. Então, uma das coisas que está falando aqui é que para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio, é a nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que pudermos fazer. Na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta em Jesus com Deus. Então, aqui está explicando que a gente precisa morrer para nós mesmos. Deixar o amor próprio, né? Essa coisa egoísta que é mais importante do que eu penso, que eu sinto e que eu quero. Ok? Eu vou deixar escrito aqui depois para vocês lerem o resto, que é bastante interessante. No dia de hoje, nós vamos refletir sobre a virtude da mortificação. Aliás, é um tema bastante propício para o que nós estamos tentando fazer agora, nos esvaziar das coisas do mundo. Assim como Jesus foi tentado 3 vezes no deserto pelo rei da mentira, nós também somos tentados o tempo todo neste mundo materialista e individualista. Em consequência dessa vida desregrada e sem Deus, vivemos muitos sofrimentos e provações, o que torna ainda mais difícil nos livrar de tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano e que nos afasta de Deus. É preciso, em primeiro lugar, reconhecer, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo de maldade, a nossa incapacidade de praticar o bem, a nossa fraqueza, a nossa inconstância, a nossa iniquidade em todo tempo e em todo lugar. Nós precisamos reconhecer isso primeiro. Se a gente não reconhece isso, a gente não vai tentar mudar nada. Nós precisamos reconhecer onde estamos errando, quais são os nossos pecados diários, nossos defeitos e quais são os nossos medos também. Todas essas coisas são consequências da desobediência de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e por isso nascemos todos nós com o pecado original. Nós só conseguiremos voltar ao caminho da graça que nos leva a Deus se começarmos a renunciar a todas essas coisas que estão nos impedindo de ser a criatura que Deus criou com tanto amor. Mesmo estando no mundo,
e vivendo as experiências que o mundo nos oferece, é preciso aprender a ver como se não estivéssemos vendo, ouvir como se não estivéssemos ouvindo, renunciando às coisas que não acrescentam nada à nossa vida espiritual. Porque o tempo todo, nós falamos isso no encontro, o tempo todo a gente vai dar de cara com coisas que a gente não quer ver, não é mesmo? A gente vai ouvir o tempo todo coisas que a gente não quer ouvir. E a gente vai ser obrigado a fazer coisas que a gente não está afim de fazer. Isso é que o mundo faz com que a gente erre o tempo todo. Então a gente precisa aprender a renunciar a essas coisas que não acrescentam nada à nossa vida espiritual. Tem que renunciar mesmo. Não é fácil, nós já falamos sobre isso, não é fácil. Muitas pessoas têm muitos hábitos já, né? Principalmente com a internet. A internet que é a casa do demônio. A gente fica o tempo todo mexendo na internet e de vez em quando a gente vê coisas que a gente não queria ver, não é mesmo? Vamos refletir sobre os motivos que levam um Deus perfeito, que nos ama incondicionalmente, permitir que sejamos provados. Por que Deus permite que nós sejamos provados? Nós precisamos conhecer e aceitar a vontade do Pai, oferecendo a Jesus todas as nossas dores em expiação aos nossos pecados, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz. Algumas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos, mas todos nós passamos por aflições, sofrimentos, provações. A gente tem que aprender a entender que Deus está usando esse tipo de coisa para nos fazer aprender alguma coisa, né? Ele só permite que a gente passe por essas coisas, que é para a gente aprender alguma coisa. Enquanto a gente não aprende, a gente não para de passar por essa coisa. A prática da mortificação nos auxilia no sentido de alcançar a graça de nos esvaziarmos do mal e preenchermos o coração somente com coisas boas, com o bem. A Virgem Maria, por ter sido concebida sem o pecado original, não teve nenhuma desordem interior a combater. Ela não precisou mortificar nada. Além disso, o Senhor quis que em toda a sua vida ela se portasse de tal forma que se tornou um modelo perfeito de mortificação. Com efeito, Maria conservou o coração sempre desprendido de todas as coisas terrestres. Era desprendida das riquezas do mundo, das honras, da presença da família, dos pais dela, do conforto, etc. Tudo isso para poder fazer a vontade de Deus, para cumprir o que estava nos planos de Deus. São Boaventura relata que Maria revelou a Santa Isabel: sabe que não recebi de Deus nenhuma graça sem grande trabalho, oração contínua, desejo ardente e muitas lágrimas de penitência. O que Maria revelou para Santa Isabel? Se Maria, a mais inocente de todas as virgens, quis praticar a mortificação, imagina nós então, né? Quanto mais nós não devemos praticar. Nós que temos tantas más inclinações que reprimir e tantos pecados a expiar. Devemos, portanto, oferecer, além dos grandes sofrimentos, também o jejum e a penitência. Não podemos esquecer disso. Sempre que for possível, fazer jejum e penitência. Evitar o excesso de conforto e prazeres. E, na medida do possível, oferecer algum sacrifício a Deus. Existem milhões de sacrifícios que você pode fazer. Cada um sabe das suas necessidades e as suas possibilidades. É indispensável fazer tudo isso mantendo a alegria. Isso é importante também, porque não adianta nada você fazer a mortificação e ficar, ai meu Deus, eu estou me mortificando. Não adianta nada. Preciso sorrir sempre, cumprindo com as obrigações diárias e se preocupar com todas as pessoas. Se você que procura ser exemplo, né, dentro da consagração, você não pode fazer todas as nossas
práticas com cara de sofrimento, né? Pelo amor de Deus. Então, tem que estar sempre sorrindo, apesar da gente estar sofrendo. A gente falou isso no encontro também, né? Aqui tava todo mundo que estava ali no encontro tem uma dor, passando por uma dor, mas estava todo mundo sorrindo. Não tinha ninguém com cara feia. Mas, se não se sentir com força para concretizar esses propósitos, recorra com confiança à nossa mãezinha amorosa. É lógico que nem todo mundo é igual, né? Nós não podemos dizer que todo mundo vai conseguir se mortificar sem demonstrar, né? Mas se você não conseguir, coloque-se sob a proteção de Nossa Senhora, da sua proteção especial, e repita quantas vezes forem necessárias a seguinte oração: lembrai-vos, ó misericordiosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer fosse por vós desamparado algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio, e exortá-lo o vosso alimento. A oração continua, tá? A oração é o lembrai-vos. Eu vou colocar aqui depois para a gente ler também. Então, a gente tem que pedir para Nossa Senhora nos amparar nesse momento que a gente não está conseguindo fazer a mortificação. Ok? Então, procure dentro de você mesmo tudo aquilo que você tem feito ainda todos os dias que não está agradando a Deus. Ofereça essa coisa para Deus e faça um sacrifício. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho o hábito de comer coisas bem gordurosas e tomar Coca-Cola todos os dias. Isso é uma coisa que faz mal para minha saúde. Mas é uma gula. É um vício, né? Todo dia eu tomo Coca-Cola e como isso é um vício, é gula. Então, ofereça a Deus um sacrifício e não coma o seu sanduíche e não tome sua Coca-Cola. Simples assim. Ok? Logicamente que tem coisas que são muito mais profundas, muito mais difíceis, né, de trabalhar. Mas nós vamos tentando aos poucos e assim a gente vai conseguindo se libertar de todas essas coisas que nos fazem tanto mal e nos afastam de Deus. Vamos rezar as 2 orações ainda, tá? Durante todos os 12 dias a gente vai rezar as 2 orações e eu vou deixar o lembrai-vos aqui embaixo para vocês lerem também. Até amanhã.